Vamos lá, meninos e meninas, dando continuidade então na nossa disciplina de Sistema Elétrico de Potência, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história da eletricidade no Brasil, tá? Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente vai ver que a história, né, da eletricidade no Brasil, ela iniciou em 1879, com a primeira experiência pública, né, de utilização das lâmpadas elétricas. Então, a utilização das lâmpadas foi em 1879. A experiência constituiu na iluminação da estação central da estrada de ferro Dom Pedro II, que hoje é a central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. A energia elétrica, a gente sabe que ela tornou disponível no Brasil, né, para uso público quase ao mesmo tempo que ocorreu no exterior. Então, um conjunto de fatores contribuiu para que isso acontecesse. O engenheiro alemão, o Werner Siemens, ele inventou o dínamo em 1867, né? O que possibilitou a utilização industrial da eletricidade. Os meios de transmissão de energia em alta tensão também, para distâncias mais longas, os transformadores, alternadores, tiveram desenvolvimento igualmente rápido, tá? Então, essas conquistas todas foram que realmente possibilitaram a criação das redes para abastecer vias públicas, fábricas, comércios, residências. E, além disso, a aceitação coletiva da eletricidade no século XIX ela foi muito rápida. Quem é que não queria ter luz elétrica em casa, praticidade, facilidade? Então, a aceitação foi muito boa. E o Brasil acompanhou de perto esse processo, em boa parte graças ao interesse do nosso imperador, né, da época, Dom Pedro II, e reconhecido entusiasta das novidades tecnológicas. No mesmo ano em que o norte-americano Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, que foi em 1879, foi inaugurada a iluminação na estação central na Estrada de Ferro Dom Pedro II, que hoje é a chamada Central do Brasil, né? Só para lembrar. Então, em Nova York, foi a primeira cidade do mundo a ter iluminação pública, que foi em 1882, alimentada por uma termoelétrica. E já no ano seguinte, então, Distrito de Campos, no Rio de Janeiro, foi o primeiro do país a desfrutar do mesmo serviço, com, aí no caso, uma máquina a vapor, tá? E a gente vê que existe essa relação, uma correlação, né, de pesquisas no exterior e utilização aqui no Brasil, graças a Dom Pedro II. Também em 1883 entrou em operação uma pequena usina lá em Ribeirão do Inferno, tá? Atuante é ótimo, afluente, né, do rio Jequitinhonha, lá em Diamantina, aqui em Minas Gerais, que foi a nossa primeira hidrelétrica, né, instalada no Brasil e serviu por algum tempo a uma empresa mineradora. Então, ela foi feita para atender essa mineradora. Mas o que é considerado de fato que é a primeira usina hidrelétrica do país e também da América Latina, tá? E forneceu energia elétrica para iluminação pública a Marmelo Zero, que foi instalada no Rio Paraibuna, na altura ali de Cachoeira de Marmelos, ali em Juiz de Fora. Então, para atender, né, o público mesmo, para atender as pessoas, não somente a empresa, foi já essa instalada lá no Rio Paraibuna. No início de 1886, a ideia era ter iluminação a gás. No entanto, o industrial Bernardo Mascarenhas, tá, que também era banqueiro, né, um amigo dele, banqueiro, o Francisco Batista de Oliveira, eles conseguiram mudar a concessão original para a iluminação elétrica. Então, tinha influência, tinha grana, né? A gente está falando de um empresário industrial e um banqueiro. Então, tinha bastante influência. Então, eles conseguiram fazer essa mudança de concessão para a iluminação elétrica e não para a iluminação a gás.
Para isso, constitui-se a Companhia Mineira de Eletricidade, que foi dirigida por Mascarenhas, que no começo construiu a usina em fevereiro, né, de 1889 e foi inaugurada em 5 de setembro também de 1889, tá? Então, Companhia Mineira de Eletricidade. Aqui, essa Companhia Mineira de Eletricidade, e hoje ela é um museu, tá? Então, são fotos ali da época não, gente, atuais, mas hoje é um museu, tá? Se alguém quiser visitar, tá ali pertinho de Fora ali. A partir disso, a eletricidade passou a ter uma maior importância no contexto de evolução e crescimento das cidades. E no início do século XX, uma empresa passou a dominar o setor de eletricidade no Brasil, que é a Light. Então, a Light foi uma empresa pioneira e a principal concessionária no setor de eletricidade no Brasil. E ela compartilhava ali por muitos anos a responsabilidade pelo atendimento ao mercado consumidor do setor elétrico brasileiro. E ela dividia essa responsabilidade com outras empresas, só que de porte e de abrangência na área de concessão bastante inferior, né, ao da própria Light. Então, ela era uma empresa maior, mas tinha umas menores ali que trabalhavam junto com ela, ok? Em meados ali dos anos 20, surgiu a empresa Anthorp, oriunda da aquisição de diversas empresas menores do setor e que passou a dividir os serviços com a Light, porém numa proporção bem menor também que a sua concorrente, tá? Os serviços foram crescendo gradativamente e nessa época não havia nenhuma ou quase nenhuma, né, regulamentação e fiscalização por parte do governo dentro dessa parte da eletricidade. Então, dessa forma, as empresas podiam celebrar contratos de fornecimento de energia elétrica da maneira que interessasse, tá? Então, a área mais conveniente, tá? À medida que julgavam necessário, então as empresas tinham total autonomia, elas faziam o que elas queriam, digamos assim, tá? Referente à questão da tarifa, que era utilizada nessa época, no início não havia regulamentação, sendo que cabia às empresas prestadoras de serviço de geração e também de distribuição de energia definir o valor que seria cobrado dos contribuintes, sem qualquer interferência ali do governo. E posteriormente surgiu o primeiro indício, né, de regulamentação de tarifas, que consistia no reajuste tarifário de 50% do valor da cotação do ouro da época. Então, quando foi definido que vamos regulamentar quanto é que se pode cobrar de energia elétrica, então vamos basear por quê? O que se tinha no Brasil que considerava valioso? Ouro. Então, vamos seguir a cotação do ouro. Então, essa metodologia de reajuste ficou conhecida como a cláusula ouro, uma vez que o reajuste era efetuado em função da cotação do ouro da época, né? E o setor foi, a partir daí, evoluindo, e no ano de 1934, o Ministério da Agricultura, ao qual o setor elétrico fazia parte, né, promulgou o Código das Águas. Depois eu quero que vocês dêem uma olhada do que é esse Código das Águas, tá? Ele é interessante. Então, a promulgação desse código foi de suma importância para o setor elétrico, pois foi a primeira regulamentação efetiva dos serviços e da indústria de energia elétrica do país, através do qual a União, né, passou a ser o único poder concedente. A partir de então, o aproveitamento do potencial hidrelétrico passou a depender de autorização outorga de concessões. Ou seja, para você construir uma hidrelétrica, você precisa ter o aval do governo federal. Se o governo não autorizar, você não tem a autonomia para poder ir lá e construir uma hidrelétrica, utilizar esse potencial hidrelétrico.
Não importa se a água, se o rio, se o riacho ele é nas suas terras, você não tem essa autonomia, ok? Então as tarifas passaram a ser fixadas segundo o custo de operação e o valor histórico dos investimentos que se fazia na época, não sendo reajustadas de acordo com a variação da inflação, o que na prática provocaria ali algumas graves efeitos colaterais para novos investimentos do setor. Por quê? Deixou de entrar mais dinheiro, então não teve tanto investimento quanto eles estavam imaginando ou vinha ocorrendo antes da intervenção do governo. Então, no final dos anos 30, foi criado o Conselho Nacional de Águas, que eu já falei, né? E Energia Elétrica, o CNAEE. Então, reforçando essa questão de regulamentação de serviços de eletricidade, tá? Então, a tímida intervenção do governo não coibiu a crise energética, que se iniciou no período pós-guerra e estendeu sobre o país na década de 50, uma vez que as empresas privadas da época não reinvestiam no próprio país os lucros obtidos com a venda de energia elétrica. Sendo assim, o governo ele resolveu intervir, né, no setor elétrico com maior veemência. E foi aí que ele criou a Companhia Hidroelétrica de São Francisco, a CHESF, como a tarifa principal, né, a tarefa principal de construir e operar a usina de Paulo Afonso, que foi inaugurada em 1955. Com isso, ele imaginou que ele conseguiria fornecer energia elétrica com uma tarifa menor, né? Então, essa era a principal função da construção ali dessa companhia de hidrelétrica de São Francisco. Então, os governos estaduais, eles viram que isso poderia funcionar em todos os lugares. Então, resolveram também seguir o mesmo rumo do governo federal e criaram suas próprias empresas de energia elétrica. E nos anos 60, foram marcados ali por grandes mudanças no setor elétrico, como o crescimento da capacidade instalada, né? E da malha ali de transmissão de energia elétrica. Então, já se conseguia fazer uma transmissão por um percurso maior, tá? Além disso, houve grandes mudanças no que tange a regulamentação do setor, que aí houve a criação do Ministério das Minas e Energia, né, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica e também da Eletrobras. Então, isso ajudou bastante. E no período compreendido entre as décadas de 70 e 80, o setor elétrico atingiu seu ápice mesmo, que é representado ali pelo milagre econômico e experimentando também o início do seu declínio, passando ao incólume pela crise ali do petróleo em 1973, tá? Aí eu vou continuar no próximo vídeo, tá, gente? Não deixe de assistir.